sempre confiados no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos receber irmão Júlio. Paz do Senhor para os irmãos. Nunca é demais lermos a palavra do Senhor. Então vamos ler o tema, Efésios 6, versículo 19. E assim diz a palavra do Senhor: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amém? Podeis sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É bom sempre estarmos na casa do Senhor. Esse hino que as irmãs cantaram é um hino muito bonito. E a gente vê dentro da igreja, né, um pouco do que esse hino fala. Os jovens cantando, né, os filhos cantando, depois os maridos cantando, depois as esposas cantando. E a casa do Senhor deve ser assim. E como diz a letra, esteja à vontade para ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. E isso indica uma vida cheia do Espírito Santo. Esteja à vontade para ficar e nunca mais partir. Opa, a mensagem está querendo partir. Vai pegar o Arthur, vai pegar. Obrigado. Mas nós temos que estar cheios. E o tema desse mês de oração, revestidos para permanecer firmes, fala sobre isso. Estarmos cheios do Espírito Santo. Estamos firmes quando estamos cheios do Espírito Santo. Mas, Júlio, eu passo por problemas, mas se você está cheio do Espírito Santo, você está firme. Mesmo nos problemas. Mas a gente está vendo o Brasil numa situação complicada. Mas se você está cheio do Espírito Santo, não me importa o amanhã. Porque eu sei que a minha vida está firme. E sempre estará enquanto eu estiver cheio do Espírito Santo. Esse versículo 19 é parte de um capítulo que, no início, ele fala um pouco sobre o lar cristão, né? Sobre os filhos e os pais. Depois ele fala sobre os servos e os senhores. E aí, quando chega no versículo 10, ele fala sobre a armadura de Deus, que nós conhecemos bem esse texto, né? Ele vem falando sobre estarmos revestidos da armadura de Deus. Então, revestido da armadura, eu não posso estar só com o capacete. Revestido da armadura, eu não posso estar só com o escudo. Revestido da armadura, eu não posso estar só com a espada, só com a sandália, só com o cinto, só com a couraça. Eu não posso, eu tenho que estar com a armadura completa. Eu preciso estar com essa armadura completa para que eu permaneça firme. Eu preciso que essa armadura me revista completamente. Porque essa armadura, me revestindo completamente, é o sinal de que o Espírito Santo habita em mim. E ele habitando em mim, traz para mim firmeza. Eu permaneço firme quando eu estou revestido da armadura, cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo mostra a importância de estarmos vestidos de maneira adequada ao combate que se apresenta diante de nós, tentando nos impedir de fazer uma ordem que nos foi dada: pregar o Evangelho.
recebemos essa ordem: pregar o evangelho, e ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Então o apóstolo Paulo, ele, nesse versículos 10 até o 17, ele vem falando sobre a armadura que nós temos que estar usando, porque nós estamos em um combate. E o teu combate e o meu combate não é contra nós, não é contra as pessoas de fora. O nosso combate são contra forças demoníacas que operam nas regiões celestes e nesse mundo tenebroso. Esse é o nosso combate. Se você não está com a tua armadura completa, saiba que o nosso adversário, ele não tem misericórdia. Ele não tem misericórdia. Se a sua cabeça estiver exposta, ele vai arrancar ela fora. Se você não tiver um escudo para te proteger, ele vai te encher de flechas. Se a espada não for bem manuseada na sua mão, ele vai te vencer em combate. E o apóstolo Paulo fala sobre toda essa vestimenta, esse aparato, e ele nos mostra que tem que ser uma vestimenta adequada para o que nós vamos fazer. E aí a gente vê que ele caminha para o versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então é um grupamento pronto, vigilante, suplicante uns pelos outros. É um grupamento em combate que vigia o tempo todo e que vive em oração uns pelos outros. Eu não posso estar orando, pedindo ao Senhor por mim e esquecer da irmã Edna. Ela está na trincheira comigo. Eu não posso ficar orando pela minha família e esquecer da família do Gerson. A família dele está na trincheira comigo. Eu preciso vigiar o tempo inteiro. Quando eu vigio o tempo todo, eu sei que alguns aqui serviram. Quando você está vigiando, você está guardando o seu companheiro que está descansando. Quando às vezes a gente ficava ali naquela guarita de serviço, você estava tomando conta por você, para você não ser pego de surpresa, e pelos amigos que estavam no momento de descanso. Só que nós aqui, nós não temos momento de descanso, porque o nosso inimigo está em guerra conosco. O Brasil não está em guerra com ninguém, mas nós estamos em guerra contra Satanás. E ele quer nos impedir de cumprir uma ordem que nos foi dada. E essa ordem nós vemos aqui o apóstolo Paulo preocupado com ela, a partir do versículo 19, e também por mim, ou seja, orem por mim também, cuidem de mim também, busquem por mim também, vigiem por mim também. Para que me seja dada no abrir da minha boca, no abrir da minha e da sua boca, para que me seja dado, não está em mim, para que me seja dado do alto, não está em mim, está com Deus. Aquilo que vai ser dito, aquilo que vai ser pregado, vem dele. A palavra que nós temos nas nossas mãos hoje veio dele, não estava em nós. Então o apóstolo Paulo se preocupa com esse momento, porque se essa palavra não está em mim,
o que eu vou dizer? Se essa palavra não me é dada, o que eu vou falar? Se a minha preocupação, irmãos, não for falar aquilo que o Senhor Deus tem para dizer, nada que eu diga interessa. Nada que eu diga para vocês aqui importa. Se o que eu estiver falando não é o que Deus está me dando, nada que eu diga para vocês importa. Nada meu importa. A quem eu posso salvar? Que palavra de mudança, de transformação de vida eu tenho em mim? Nenhuma. Ele transforma. A palavra dele transforma. A palavra dele traz vida. E vida em abundância. Falamos de todo tipo de assunto, irmãos. As pessoas conversam, têm opinião sobre tudo hoje. Sobre tudo. Elas falam sobre tudo. Nós somos, a gente vê hoje nas redes sociais, especialistas sobre tudo. Tudo. A gente costuma dizer que todo brasileiro é um técnico de futebol. Agora, todo brasileiro é especialista em política. Todo mundo sabe de política hoje. Todo mundo sabe falar de economia. Todo mundo sabe tudo de tudo. Abrimos nossas bocas para murmurar, para alfinetar, para cobrar, para humilhar. Mas ele tem falado aqui, ó, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra. Muitas vezes estamos preocupados em alfinetar alguém, em humilhar alguém, em murmurar, porque Deus não está me ouvindo. Não é possível, eu tenho orado, Deus não está me ouvindo. Eu não aguento mais essa vida de... E falo um monte de coisa que não é para falar. Mas Paulo quer abrir a sua boca para algo específico, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Algo que nós temos visto pouco hoje. A gente ouve o pastor Moisés falar aqui que ele, a irmã Ana falam aqui que vamos colocar aí há 30 anos atrás aí, quando são 33 aqui, pastor? 32,5. Então vamos lá, 33 anos atrás, se via muita gente pregando na rua. Se via muita gente pregando na rua, sozinho. Se via muitas igrejas que se reuniam grupos em um lugar, às vezes com aquele megafone, porque não tinha como levar uma caixa de som, que eram imensas, né? E era no megafone. E pregando o Evangelho, e cantando os hinos da harpa, e pessoas se entregavam ao Senhor. O que mudou, irmãos? Eles continuam com fome e com sede da palavra do Senhor. O que mudou? O que mudou lá fora? Eu acho que nada. Mas o que mudou aqui dentro? Será que estamos abrindo as nossas bocas? Para que no abrir da nossa boca nos seja dado do alto a palavra. Mas será que se eu chegar para um colega meu e falar sobre Jesus, ele vai se interessar por isso? Não é problema teu nem meu. O que nós temos que fazer é falar. Se ele vai aceitar ou não, não é problema nosso. O dono da palavra é quem vai fazer o trabalho. Lembram, irmãos, nada que está em mim interessa a vocês. Interessa a vocês se estiver passando através de mim a palavra dele.
Paulo pede oração por um problema pessoal? Não. Ele pede para que ele consiga cumprir o propósito pelo qual Cristo o enviara aos gentios. Não se vai para a batalha sem cobertura, irmãos. Você não vai para a guerra sem cobertura. E cobertura não é somente a irmã Teresa vai com o irmão Rogério lá para fora fazer um evangelismo e eu fico daqui orando por eles. Não, a cobertura é eu junto com eles ali, orando e vigiando. Porque Satanás, irmãos, ele está pronto a fazer aquilo que a gente conhece e é o que ele quer sempre fazer, porque só sabe fazer isso: matar, roubar e destruir. Então, quando nós vamos para fora, como eu falei, lá fora nada mudou. Eles continuam precisando ouvir a palavra. Eles continuam com fome e com sede do que nós temos aqui. Mas aqui dentro mudou. Nós paramos de ir, paramos de falar, paramos de abrir a nossa boca. Somos bons em, às vezes, tocar um saxofone, ensaiar um grupo, né? Dividir as vozes. Mas, e na hora de pregar? Jesus me chamou para tocar saxofone? Jesus me chamou para ensaiar um grupo, dividir voz com o pessoal? Jesus não me chamou para isso, irmãos. Jesus me chamou para pregar o evangelho. O que eu faço além, eu faço com amor para Ele. Mas não foi isso que Ele disse, e não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que quando estivermos orando, que estejamos vigilantes, suplicando por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez. Intrepidez, irmãos. Intrepidez. Eu não posso ser intrépido e envergonhado. Eu não posso ter vergonha do Evangelho. Eu não posso ter vergonha de falar a palavra do Senhor. E nós vemos que Paulo diz que a oração é para que a palavra de Deus venha à sua mente e, consequentemente, aos seus lábios, e ele busca o entendimento do que o dono da mensagem quer transmitir, não o que ele diz ou o que ele pensa. Não é a minha interpretação, é dizer com intrepidez aquilo que o Senhor colocou diante de mim e colocou nos meus lábios. Falar sem medo. Ah, mas vão me achar maluco. Que achem. Vão me achar chato. Que achem. A nossa parte é falar, irmãos, sem medo. Eu vi essa semana 2 vídeos, 2 jovens sendo presos, um na Holanda, um na Irlanda, presos, porque estavam pregando o Evangelho. Um professor na Irlanda, preso, porque não aceitava a ideologia de gênero. Não aceitava. A polícia foi dentro da universidade tirar o professor de lá. Levou preso o rapaz que estava pregando dentro de um lugar fechado. A polícia entrou no lugar e prendeu o rapaz. Eles não têm medo, irmãos. Essas pessoas estão sendo perseguidas e não têm medo de pregar. Continuam pregando. O rapaz saiu preso e falando: quando eu sair, eu vou voltar a pregar. Sabe o que vai acontecer? Um momento vai chegar em que vão ver que não adianta mais prender. E a gente sabe o que vão fazer. Mas eles não estão com medo. Mas nós aqui no Brasil estamos, sabe, está muito bom ficar no ar-condicionado. Está muito bom sentar e esperar o pastor fazer tudo.
Se vira aí, pastor, se vira nos 30, prega o evangelho, vai lá fora ganhar alma, traz a ovelha aqui para dentro, cuida da ovelha, depois sai de novo para trazer outra ovelha. E eu? Irmãos, ovelha gera cachorro? Ovelha gera passarinho? Ovelha gera o quê? Não é pastor que gera ovelha, pastor cuida de ovelha, pastor guarda a ovelha, pastor trata a ovelha, mas ovelha gera ovelha. Precisamos entender que o que o apóstolo Paulo está aqui falando é que eu preciso estar firme, cheio do Espírito Santo, para que eu consiga fazer isso aqui, para que no abrir da minha boca, o Espírito Santo me use para ganhar almas, para gerar outra ovelha. Além da oração, é preciso abrir a boca, como nós falamos, pregar a palavra do Evangelho. E aí eu pergunto a você, tem como pregar o Evangelho sem abrir a boca? Aí a gente vai pensar, mas eu posso ter uma vida que testemunha a minha fé? Com certeza. Mas é preciso, irmão, falar, verbalizar, expor o Evangelho. O que foi feito com o eunuco foi uma exposição daquilo que ele lia. Ele lia e não entendia, até que foi exposto para ele, ó, isso aqui quer dizer isso, 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 isso. Ele entendeu quando foi explicado. É o que nós temos que fazer, irmãos. Expor o Evangelho, explicar para a pessoa que aquela vida que ela tem, ela acha que está boa. Eu acho que está muito boa a minha vida aqui, eu não preciso ir para a igreja. Mas tem algo que ainda falta para você. E isso nós não temos explicado. Porque hoje as pessoas estão acostumando a achar que se eu tenho um emprego, se eu tenho um carro, se eu tenho dinheiro, está tudo bom para mim, só que não está. Nós somos seres espirituais em essência, essa carne vai acabar. Isso nós não estamos falando para eles. Ah, mas eles não vão acreditar. Não é problema nosso. Nós temos que dizer, a tua carne vai acabar, você vai morrer, o teu corpo vai acabar, mas o teu espírito, para onde irá? A tua alma, para onde irá? Esse teu tempo curto, de no máximo 80 anos, tem gente, um ou outro, que chega a 100, 100 e alguma coisa, é curto, irmãos. É muito pouco. Quantos de vocês, se pararem para pensar agora, né, vou usar novamente a faixa central da igreja como referência, quantos de vocês há pouco tempo estavam ali? Estou fazendo uma analogia de quando éramos jovens. Há pouco tempo, irmã Sônia, ele era um garoto. Quando a senhora viu, estava casado, e agora tem um neto. O tempo voa, o tempo não espera. O nosso tempo aqui é curto, e nós temos uma missão a cumprir. E às vezes estamos preocupados com tantas outras coisas, em responder na rede social, porque falaram isso assim, eu tenho que dar o meu parecer, como se fosse importante, né? Como se alguém quisesse saber do que a gente acha. Não perca tempo com essas coisas. Gaste o seu tempo em pregar o Evangelho. Gaste o seu tempo em oração, orando uns pelos outros, vigiando uns pelos outros. É o que o apóstolo Paulo está tentando colocar aqui para que sejamos firmes, um exército firme, um exército que não para. Além da oração e de abrir a boca, é preciso intrepidez, arrojo, coragem, bravura. Não se prega o Evangelho com covardia, medo
incerteza ou fraqueza. Hebreus 10, 39. Se Daniel puder me ajudar aí. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Em algumas versões, nós não somos daqueles que retrocedem, que andam para trás, que voltam, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não andamos para trás, irmãos. Quem anda para trás é Satanás. O exército do Senhor precisa continuar caminhando para frente, ganhando almas, salvando almas, tirando das mãos de Satanás. Ele é um enganador, e para que a gente faça isso, precisamos ser intrépidos, precisamos ter arrojo, precisamos ter coragem, precisamos de bravura. Ah, mas ele vai avançar contra mim. Que avance, almas precisam ser salvas. Por que eu tenho que ficar com medo? Por que eu tenho que pensar no meu bem-estar? Se eu já conheço a salvação, eu estou firme. Mas o outro lá não está indo para o inferno. Então eu penso no meu bem-estar, mas deixo o outro ir para o inferno? É assim? Não podemos ser assim, irmãos, em momento algum. Não há espaço para quem está... Aliás, não há espaço para quem não está devidamente versado na palavra do Evangelho de Cristo e que não está apto para a ação. Nós somos um exército, irmãos, que está em ação o tempo inteiro. Como a gente ouve falar muito aqui, aqui não é o nosso descanso. Aqui você está de serviço constantemente. Você está de prontidão constantemente. Você tem que estar vigilante constantemente. E você precisa conhecer a palavra do Evangelho. Porque se é para pregar o Evangelho, eu preciso conhecer o Evangelho. Irmãos, a gente, hoje, lá no trabalho, eu estava observando o rapaz que é o gerente lá. É um rapaz novo, de no máximo aí uns 30 anos, 32 anos. Ele é o gerente. Porque a gerente que estava foi tirada e trouxeram esse rapaz. Você olha para ele, você pensa assim, né, 25 anos de empresa, tem gente lá que tem mais tempo do que eu ainda. Aí você vê chegar um rapaz assim, tu pensa o quê? Sabe nada. Mas aí tu conversa com ele um pouquinho, sabe tudo. Conhece de tudo no correio. Sabe tudo, tudo. Os sistemas do correio ele conhece todo. Por quê? Estuda. Ele estuda. E eu falei assim, mas Tiago, o correio está indo aí para o buraco aí. Ele falou assim, Júlio, não me interessa. Eu quero conhecer, eu quero saber. Se isso aqui acabar, eu vou ter conhecimento de logística para qualquer outra empresa que eu quiser ir. Ele estuda, então ele sabe o que ele faz. Quantos de nós estudamos a ponto de sabermos de cor textos bíblicos? Os mais antigos a gente tinha, né, na escola dominical, né, aquelas disputas de quem sabia mais, falar mais versículo da Bíblia, né? Aquelas EBF que você vinha, às vezes, com 10, 20 versículos decorados, falando aquilo tudo, né? E o pessoal decorando, porque queria ganhar o prêmio. A gente sabia de qual os livros da Bíblia. Hoje, nós não vemos mais isso. Infelizmente, nós não vemos mais isso. Não só com eles, jovens, mas no geral, irmãos.
A gente tem crente hoje que ainda acredita ainda que está escrito na Bíblia que se você der um passo para Cristo, Ele dará dois para você. Tem gente que ainda acredita que isso está escrito na Bíblia. Não está, irmão. Não está escrito isso. É claro que é um pensamento de que se eu me disponho a fazer, dou um passo a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, é claro que Ele vai cuidar da minha vida. Mas o que nós vemos aqui nesse versículo 19, além dessas coisas que eu mencionei aqui, nós precisamos fazer conhecido o mistério do Evangelho. E esse mistério nos foi revelado, irmãos, em Colossenses 1, 27. Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O mistério que nos foi revelado é Cristo em nós. Se Ele está em nós, temos a esperança de estarmos na glória com Ele. Temos a esperança de um dia sairmos dessa condição terrena e estarmos realmente na pátria celestial com o nosso Rei. Mas para isso, irmãos, para que a gente consiga que isso alcance outras pessoas, precisamos olhar com mais carinho esse versículo 19, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Que mistério é esse? Cristo em mim, Cristo em você, Cristo naquele que receber lá fora. Pessoas querem criar um mistério misterioso até demais, irmãos, que a gente não sabe nem que mistério é esse, que é tanto mistério, desenrola o rolo, essas coisas todas. Quem gosta, legal. Mas o que está dizendo aqui é que o mistério é Cristo em mim e em você. Revelado. Pessoas ainda estão naquela de que não vamos deixar um mistério, uma coisa misteriosa, porque aí a gente não sabe o que é. Não, o Senhor Deus nos revelou o mistério. O mistério do Evangelho é você pregar Cristo morto e ressuscitado. Ele foi morto pelos teus e pelos meus pecados. E Ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje se encontra sentado à destra do Pai, na glória. Isso precisa ser pregado lá fora. Mas, Júlio, quem vai acreditar nisso? Não é problema nosso. Temos que pregar. Aquele que está firme na fé, ele continua na certeza de que o que ele crê é verdade. Se você tem fé que essa palavra é verdadeira, por que você não fala dela? A gente vê, irmãos, a nossa vida às vezes, a gente age muito igual Pedro. Para mim, o mais assombroso foi ele virar para Jesus e falar assim: Senhor, permita que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. Ele pediu uma coisa dessa, para mim já é assombroso, porque eu não faria. O mar estava batendo, gente. O barco estava para lá e para cá, igual uma bolinha de ping-pong no meio daquelas ondas ali. E o cara pensa em sair do barco e ir andando até Jesus. E o Senhor fala, vem, e ele vai. E ele tira o pé de dentro do barco e pisa em cima da água. E dá uns passos ali. Ele creu que se o Senhor falou, ele ia garantir. Só que quando chega no meio do caminho, ele para olhar as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Nós temos que pregar o Evangelho. Não importa se o nosso governo chegar a um ponto de falar, ó, não pode mais, temos que pregar o Evangelho. Mas vai ser preso.
Vou fazer o que o apóstolo Paulo fez. Se me jogar dentro de uma cadeia, quem estiver do meu lado vai escutar. Não vai ter como tirar dali. Vai me prender mais para onde? Já estou preso aqui. Vai me calar, vai ter que fazer outra coisa. E se fizer essa outra coisa, para mim vai ser lucro. O homem é preso, como foi pregado ontem, jogam ele dentro de um cárcere. E ele olha assim, pô, tem uma igreja aqui pronta para começar. Começou a pregar para soldados, para quem estava com ele, meu Deus do céu. É muita vontade de falar o evangelho, sabe por quê? Porque ele transbordava isso que estava dentro dele. Ele estava tão cheio que não tinha como ficar calado. Irmãos, precisamos chegar a esse ponto. Abrir a nossa boca e a palavra ser dada por Deus. Estarmos tão cheios dela que ela começa a transbordar de nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a garantia da vitória, da vida eterna com Deus. E ela precisa ser conhecida. O mistério do Evangelho precisa ser conhecido. Nossas vidas não importam. O que importa é que Cristo seja conhecido e encontrado de todos lá fora. Cristo está sendo escondido das pessoas lá fora. Nós estamos trazendo o Senhor para perto de nós. Senhor, fica só aqui com a gente aqui, é só nosso. Jesus é só nosso aqui, ó. Ele morreu só pela gente. Aquele sangue precioso foi só pela gente aqui. Nós estamos escondendo Jesus, irmãos, deles. Sabe o que vai acontecer com eles? Vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, vão ser comidos de bicho, não vão morrer, vão ranger os dentes, vão ficar em agonia. Ah, mas eu não tenho nada a ver com eles. Tem parente seu e meu que está nessa situação. Você prefere que assim seja? Ou você acha que precisa pregar o Evangelho? A gente tem amigos que não são cristãos, que são amigos de verdade às vezes. Pessoas que a gente gosta. E a gente está vendo a pessoa ir para o inferno. Mas é a minha responsabilidade falar, porque vai ser cobrado de mim. Por que não falou? Porque você passou 25 anos no correio e não pregou o Evangelho para ninguém. Por que você passou tanto tempo morando no mesmo lugar e não pregou para ninguém? Por que você foi retirado da lama, foi lavado, colocado uma roupa melhor em você, um anel no seu dedo, lhe foi dado o prazer de ser feito filho, co-herdeiro com Cristo, filho de Deus. Você e eu estávamos sujos no mundo. Alguns aqui que aceitaram a Jesus depois de algum tempo, viveram um tempo no mundo. Hoje você vê que eu estava indo para o buraco. Você vai continuar deixando as pessoas irem para o buraco? O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele fala aqui no versículo 19, ele está falando sobre isso, e eu provo a você que ele está falando sobre isso, se nós lermos o versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, foi dito ontem aqui, embaixador em cadeias. A missão do embaixador é estar em terra estranha, representando, defendendo os interesses do seu país. Somos embaixadores de Cristo, estamos em terra estranha e precisamos defender os interesses do nosso rei. E o interesse dele são almas. Ele se interessa por almas, ele não se interessa por ouro, ele não se interessa se você sabe tocar bateria muito bem, ele não se interessa se vocês cantam muito bem, ele não se interessa, o que interessa a ele são almas. Ah, Júlio, então eu posso cantar de qualquer maneira? Claro que não, né, irmãos? O que eu estou dizendo é que a gente dá valor a certas coisas que não precisam ter valor, tanto assim, porque o interesse de Jesus Cristo é salvar
todo mundo. Ele morreu na cruz por todos nós. E o versículo 20 continua: embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, como me convém falar. É a nossa obrigação, é a tua e a minha obrigação falar. Precisamos estar no meio do povo estranho, sem Deus, descrentes, pregando o mistério do Evangelho, que é Cristo dentro deles, esperança de uma vida eterna para eles. Irmãos, eu falei com o pastor Moisés que, quando eu vi esse tema, quando ele me mandou o tema aí nos grupos, né, e eu vi, e eu li o versículo 19, sinceramente eu fiquei olhando e não entendi, porque ele começa, o versículo 19 é o meio de uma fala dele. E eu fiquei assim, mas o que o pastor viu nisso aqui? Mas o Espírito Santo, ele vai abrindo as nossas mentes. O Espírito Santo tem falado nesse versículo desde o primeiro dia. E ele vai continuar falando nesse versículo até o último dia. E se depois você continuar meditando nesse versículo, ele vai continuar falando com você. Mas hoje, o que o Senhor me deu é que precisamos ganhar almas. Irmãos, às vezes a gente reclama assim, o culto está vazio. Mas eu vou dizer, não é culpa dele, é culpa nossa. Ovelha gera ovelha. Ele cuida, ele cuida, ele cuida, eles cuidam. Nós geramos ovelhas. Está vazio? Faça alguma coisa para deixar de estar vazio. Comece a fazer alguma coisa para deixar de estar vazio. Quem sabe, no final desse mês de oração, o seu vizinho não vai estar aqui, não vai aceitar Jesus se você convidar, o seu amigo da escola, o seu amigo da faculdade, do trabalho. Existe alguma coisa impossível para Deus? Nada. Nada. Agradeço a minha oportunidade e que Deus continue falando aos nossos corações. Amém. Glória seja dada a Jesus, irmãos, por esta boa palavra, que é a palavra do Senhor, e essa advertência. Nós precisamos ganhar almas para o reino de Deus. E quando a gente fala assim, não tira minha responsabilidade também, claro, né? Porque eu sou um cuidador, como a gente usa a expressão, pastor é um cuidador. Como um cuidador de idosos, assim é o pastor. Ele é o cuidador de vida, ele não é mais do que ninguém. E também é uma ovelha do Senhor, né? Então eu não tenho como deixar também de evangelizar. O apóstolo Paulo, ele evangelizava, plantava igrejas, não fazia o trabalho pastoral, ele plantava igrejas, aí ele então deixava lá alguém tomando conta do rebanho, e ele ia para outro lugar plantar. Ele era chamado apóstolo, era missionário, e essa era a vocação dele. Aí o pastor ficava lá tomando conta das ovelhas que os demais membros do corpo de Cristo conquistavam. Porque o evangelho sempre foi propagado dessa forma. Sempre. A própria pessoa que recebe a Jesus, ela gera outra pessoa. Sempre foi assim, irmãos, sempre. Você vê isso em toda parte das Escrituras, até quando Jesus não queria ser divulgado por enquanto, aí ele falava assim para a pessoa que recebera a cura e salvação, falando, não fala nada para ninguém. Porque sabe, irmãos, uma pessoa que ela entrega a sua vida a Jesus, ela quer falar para os outros. Quer compartilhar, não tem jeito. Isso está em todos nós, compartilhar. Aí Deus, então, começa a trabalhar na vida de cada um. E, claro, não tenha medo de ser cheio do Espírito. Não tenha medo. O problema das pessoas é que elas têm medo, achando que isso vai mudar a sua vida. Não. Vai mudar a configuração sua de como ser um cristão melhor.
Agora, não vai mudar, você vai continuar trabalhando, vai continuar fazendo o que tem que fazer, estudando, e, ao mesmo tempo, sendo canal de Deus onde quer que você vá. E não tem coisa melhor do que conduzir vidas a Jesus. Eu já disse uma vez aqui, em uma ocasião, em 86, quando João Batista se apresentou a mim, aí ele depois começou a frequentar as minhas reuniões lá de ensino, no trabalho, na hora do almoço, e um dia ele falou assim, pô, quer dizer que tu não gosta de futebol? Eu falei, não gosto, não tenho time, nunca assisti um jogo de futebol, não, nem do Brasil. Não tenho vontade de assistir. Aí ele falou, então você não sabe a emoção que é fazer um gol. Aí eu falei, você não sabe a emoção que é levar alguém a Cristo. Aí ele, isso eu não sei mesmo não. Eu falei, vai ficar sem saber. Porque quer ficar fazendo gol. Então, irmãos, é muito maior do que fazer gol. Conduzir pessoas a Cristo é maior do que fazer gol. Agora, quem gosta, claro, vai vibrar, né? Vai vibrar, mas eu não consigo vibrar com futebol. Não consigo, nunca consegui. Eu não tenho essa inclinação futebolista, né? O nosso técnico, quando a gente era criança, nosso técnico é vivo ainda, está com 100 anos, parece 101 anos. Mora ali na rua Nápoles, que é esqueci o nome dele, não sei se é Arlindo, não lembro mais, né? Está com, acho que 101 anos. Até há pouco tempo ele ia na loja e falava, você sempre foi ruim, né? Ele tentava, irmão, mas não conseguia. Jesus não deixou, né? Jesus. Então, vamos, irmão, é bom ser ruim assim. Vamos ficar de pé, irmãos? Se eu